Olá, meu nome é Guilherme, mas por aqui eu também sou conhecido como Estranho. Eu sou o Gabriel, também chamado de Judeu Ateu. E nesses quase 3 anos aí, mais de 3 anos de parceria que resultou no site que hospeda este podcast, o Ao Quadrado, nós já falamos sobre os mais diversos tipos de obras. A maioria delas tratavam-se de mangás e foram discutidas no nosso podcast principal, que é o Mangá ao Quadrado. Algumas outras mídias, embora não muitas até agora, foram aqui discutidas no formato deste programa que você está ouvindo agora, o Segunda Potência. Embora talvez seja o nosso quadro menos popular, uma vez que o público geral do site normalmente está aqui por causa de mangás, nós achamos importante fazer esse tipo de programa para mostrar que não só o mundo não é feito de uma mídia só, né? Como nós também não somos feitos de uma mídia só. Bom, talvez a gente também queira atingir o público maior, ou mesmo estamos tentando ser levado a sério por falar de uma mídia mais conceituada. De qualquer forma, filmes, quadrinhos não japoneses, séries, músicas e, como é o caso desse programa, jogos, eles podem levar aos mais interessantes tipos de discussão, das mais diversas formas, com os mais diversos impactos. A particularidade narrativa de cada uma dessas mídias tem o poder de nos atingir de formas muito específicas, que por vezes era até então desconhecidas por nós, né? A graça está justamente nisso, nessa jornada de surpresas, essa jornada de descobertas novas. E qual é o papel deste podcast nesse cenário todo? Bom, o caminho que nós aqui costumamos escolher, mais do que apresentar um conceito novo, mais do que fazer um review ou uma crítica, é apenas falar sobre. Ouvir, ser ouvido, proporcionar aos ouvintes a possibilidade de conhecer algumas visões sobre a obra em questão, abrir uma conversa com o ouvinte, mesmo que seja de fato um conteúdo unidirecional. E para isso, às vezes abrimos mão de um programa mais acessível e acabamos nos focando em quem já conhece a obra, falando abertamente de spoilers dela. Vai ser o caso deste podcast, no qual falaremos de The Beginner's Guide. Vamos lá. Maravilha, então, Estranho, seja bem-vindo ao 13º Segunda Potência. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com você? Também estou bem, muito obrigado. Essa semana, como já foi dito, vamos falar de Beginner's Guide, um jogo que saiu nesse ano que estamos gravando o podcast, 2015. Só para constar, se você não jogou o jogo, não escuta este podcast, né? A gente vai mergulhar de cabeça em análise em Beginner's Guide desde o começo. E a verdade é que quanto menos você souber desse jogo, eu acho que mais você vai aproveitar ele, né? Eu não sei você, mas eu joguei, tipo, sabendo nada e foi para mim uma surpresa muito grata, né? Sim, eu acho que é grande parte da experiência está envolvida em você saber o mínimo possível. Talvez a única informação relevante é que é do mesmo criador de Stanley Parable, que é um outro jogo que teve bastante... foi bastante notável na época de seu lançamento, e isso acabou fazendo muitas pessoas terem atenção no Beginner's Guide, que acabou sendo publicado meio que do nada, né? Ninguém sabia que estava em produção, e quando a gente soube que ia sair, ele já saiu no dia seguinte. Pois é, nossa, já dando esse contexto, o lançamento de Beginner's Guide foi uma loucura, sabe? Tipo, na mesma semana o cara falou, ó, depois de amanhã vai sair o jogo. E Stanley Parable foi um jogo gigante, né? Tipo, é indie, né? Mas o jogo recebeu o melhor jogo do ano em vários blogs, né? Em muitos lugares. Então acho que, tipo, se o cara quisesse fazer um jogo muito grande, ter uma publicidade muito grande, ele poderia, mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Ele seguiu pelo caminho de Beginner's Guide, que sugerimos fortemente que, caso ainda não tenha jogado de fato, vá jogar. Não ouça esse podcast, pode comprar confiando na gente. Vai ser, no mínimo, uma experiência talvez única. Com certeza. No mínimo, uma experiência bem única, viu? Eu não consigo imaginar os tipos de temas que essa mídia aborda. Muitas outras obras em qualquer tipo de mídia aborda, sabe? É algo bem específico. Mas vamos lá, né? Além do Stanley Parable, um contexto interessante que tem. E eu até fiquei em dúvida se é moralmente correto, né? O jogo levanta essa dúvida em você, né? Eu fiquei em dúvida se é moralmente correto trazer isso, mas
um contexto importante do jogo é o texto, né, do criador do jogo, Dave Ridden, no seu blog. Você chegou a ler? Sim, cheguei a ler, que ele faz um comics também, né? Ele faz um comics. É basicamente um texto falando sobre, tipo, as dificuldades que ele teve depois que, tipo, ele lançou o Stanley Parable, porque foi tão grande, né, que recebeu esse primeiro lugar, melhor jogo de ano em vários blogs, como ele entrou em depressão, porque, tipo, ele precisava dessa aceitação constante de todo mundo, essa validação de que o jogo dele foi bom, de que foi o melhor do ano, né. Eu só queria falar isso e talvez vamos ver se isso se encaixa ou não, né, em Stanley Parable. Stanley Parable não, né, em Beginner's Guide, no caso. Sim. A gente vai fazer esse podcast um pouquinho talvez fora do que se esperaria, né, porque Beginner's Guide tem um padrão que a gente poderia analisar um jogo por vez e tentar analisar ele, né, mas eu acho que talvez uma coisa mais interessante é a gente pensar em grandes mensagens que o jogo quer passar e ver como é que essa grande mensagem se encaixa em cada jogo, ou se não se encaixa, né? O que a gente tirou pessoalmente do jogo como mensagem relevante. Pode ser? Pode ser. Maravilha. Então, se tem algum tema grande que acho que qualquer pessoa pode tirar desse jogo, é o David Ridden e como ele retrata a morte do autor em qualquer tipo de mídia, né? Porque tem vários conceitos, né, hoje em dia, de que não importa o que o autor fale referente à sua obra, não importa a visão do autor, né, uma vez que uma obra foi lançada ao público, ela pertence ao público, né, e, tipo, cada um faz sua análise em cima, né? Sim, muitas vezes discute-se sobre intenção autoral, é algo que a gente já comentou no passado, sobre o quão é relevante a figura do criador para a obra. Existe muita discussão sobre quanto você precisa saber da pessoa para poder saber sobre a história e o quanto isso modifica o seu entendimento da história, se o que a pessoa diz fora da narrativa daquela obra, se é relevante ou não. São vários tipos de discussões que existem, né, nas artes de forma geral. Com certeza. E que o The Beginner's Guide acaba abordando bastante, né, ao longo do jogo. Talvez seja a temática mais evidente dele, né? Não sei se é a principal, mas com certeza é a mais evidente, porque eu acho que o David Ridden eleva isso ao máximo possível, né? Porque ele se coloca dentro do jogo, né? Ele se coloca dentro do jogo analisando jogos de outra pessoa, partindo do pressuposto de informações da vida dessa pessoa. E partindo do pressuposto que você pode concluir coisas dessa pessoa analisando os jogos dela, né? Sim, exatamente. E é meio esquisito porque a gente meio que já tá fazendo isso, né? Exatamente. Fizemos, né? Essa é a grande... o grande... Não sei. O grande alguma coisa... paradoxo, né? O grande paradoxo de Beginner's Guide é justamente esse. A gente começou falando sobre o cara, sobre as dúvidas dele em relação ao sucesso, né, do Stanley Parable, os problemas que ele teve em relação a isso. O texto dele diz bastante sobre isso. E a gente aplica fortemente essa informação em The Beginner's Guide. Né? Todo mundo que conhece essa ideia coloca essa informação dentro de Beginner's Guide. E acho que mesmo se você desconhecesse o texto, né, ou nem soubesse que o David Ridden fez Stanley Parable, é impossível, tipo, não fazer isso durante o jogo, né? Porque, tipo, ele fala, eu sou o criador desse jogo, eu que compilei isso e tô dando pra vocês, esse é o meu nome. No final mesmo, se você não conhece Stanley Parable, você fica se perguntando o que esse cara queria? Por que ele compilou esses jogos, né? O que ele queria passar pra gente, né? Sim. E embora ele mesmo conclua algumas coisas na narrativa da história, não é a conclusão que nós, como jogadores, chegamos também, né? Nós temos as nossas outras conclusões em relação à intenção dele, do porquê ele tá fazendo aquilo, que vai um pouco além do que ele explicita nos últimos momentos do jogo, né? Com certeza. E não só referente ao Beginner's Guide, mas também aos jogos do Coda do Beginner's Guide, né? Às vezes ele aparece lá com umas análises que você pensa, não sei se é isso que o Coda queria passar com os jogos, né? Sim, principalmente depois de você já conhecer o final da jornada, né, de Beginner's Guide. Depois que você conclui o que foi Beginner's Guide, você vai revisitar ele, você percebe que muitas análises acabam sendo forçadas, né? O cara, ele super analisa certo que tem como fazer isso, né? Ele overthinking alguns elementos dos jogos, extrapolando pra personalidade do Coda. E algumas análises também eu acho simplesmente besteira, tipo, eu acho que tem alguma coisa diferente ali, sabe? Algum outro contexto que ele não entendeu. Que nem tem um momento ali que ele compara, no comecinho do jogo, ele compara o jogo de subir a escada com o jogo que ele tira as paredes e você vê o mundo inteiro, né? Sim. E aí ele fala
fala que, tipo, são jogos opostos, porque no jogo da escada, tipo, o exterior era, tipo, dull, era, tipo, sem graça, né? Mas, tipo, no final das contas, eu acho que, tipo, o exterior do jogo da escada era o mais interessante, só que ele tirou da gente, né? E aí você, tipo, não via mais o interessante ali, né? Sim. No final das contas, chegar lá na porta e ver as ideias do cara não era, pra mim, o mais interessante, né? Sim. Não era ali que tava a mensagem. É interessante. E talvez a forma mais... Não sei como falar isso, mas que mais expôs essa teoria da morte do autor, pra mim, é engraçado. No comecinho do jogo, a primeira coisa que ele fala, depois de explicar um pouco, é falar, se tiver qualquer dúvida, se tiver alguma outra teoria, esse é meu e-mail, e ele passa o e-mail de verdade dele, né? E, tipo... Quando você começa o jogo, você não sabe muita coisa, você fala, que interessante, então talvez eu mande alguma coisa, né? Sim. Mas quando você termina, você pensa, qual a diferença, né? Tipo, mesmo se ele responder, tipo, essa sua teoria tá certa, qual a diferença, né? Sim, exatamente. Você pode mandar um e-mail pra ele pode até responder, mas, tipo, o que vai significar pro jogo, né? Ele pode estar mentindo, né? Ele pode estar mentindo, o jogo pode ser uma mentira, o e-mail pode ser uma mentira, ele dá um e-mail, a gente não sabe se o e-mail é verdadeiro. É muito louco, cara, e esse negócio da morte do autor é algo que permeia o jogo inteiro, e depois que você termina, você fica numa paranoia constante, né? Acho muito louco. Sim. Aliás, referente também, né? Eu acho que dá pra conversar bastante sobre a morte do autor que o jogo traz. Uma coisa interessante do jogo, né, é que o Dave, ele modifica bastante os jogos do Coda, né? Sim, acaba sendo uma constante que ele faz desde o primeiro jogo, né, que é o Escape from Whispers, que é aquele que você começa com uma arma, com um lugar tocando uma sirene, que você tem que correr, tem um labirinto que ele simplesmente faz você pular o labirinto, né? A primeira coisa que ele faz. E no final, quando você chega no raio laser lá, que mata o seu personagem, ele diz, olha, isso era pra te matar. No entanto, tem um bug que faz você sair voando e ver o mundo de cima. Aí já combina duas coisas, né? A atuação constante do Dave, pelo menos a pessoa nomeada como Dave no jogo, né? A gente não sabe. A gente tem que acabar separando essas duas personas, né? A persona do jogo e a persona real. Até eticamente falando, eu fiquei pensando muito sobre como a gente chamaria essa pessoa que narra o jogo, né? Sim. Porque, só desviando um pouco o papo, mas porque se aquela pessoa de fato for o David Ridden e tudo que ele conta for verdadeiro, o cara é um babaca completo, né? Mas ainda assim ele será o Dave Ridden. Eu não sei falar o nome dele. Ridden. Acho que é Ridden. Sim. Mas, tipo, se de fato o Coda é uma pessoa que existe de verdade, se de fato ele lançou esse jogo compilando tudo que ele tem, expondo os jogos dele que ele não queria que fossem ser expostos pro mundo inteiro, ele é um escroto. Sim. Se tudo isso for de fato verdadeiro, né? Então, e depois que essa persona do Dave, ele faz duas coisas, né? Que é, primeiro, ele faz essa modificação, já na primeira fase, do Escape from Whispers, que é fazer você pular e fazer você mostrar, tipo, o final certo do jogo. E ele faz a sobre-análise já nesse primeiro jogo, né? Ele super analisa, que justamente ele fala, olha, deve ter sido um bug. Por quê? Por quê? Por quê? Será que era um bug? Por que seria? Mesmo se ele de fato não modificasse nada, mesmo se de fato ele não te desse a opção de pular o jogo das escadas, sabe? O grafite vocal dele tá durante o jogo inteiro, né? Sim. É muito difícil você ter uma outra análise depois que ele já fez uma, né? Sim. Porque assim que ele faz, você tipo, o que pode ser outra coisa? E só de você pensar isso já é tipo, já estraga a experiência do jogo pra você, né? Sim. De fato. Eu até queria, tipo, saber mais pessoalmente, assim, como é que você se sentiu quando você começou a ver que ele tava modificando os jogos do Coda? Imagino eu que, tipo, no começo você, assim como eu, pelo menos, tava acreditando no jogo, né? Tava achando que era de fato, existia uma pessoa. Como é que você se sentiu? Não, então, as primeiras modificações você não se incomoda, né? Porque parece que é parte do trabalho que ele tá tentando expor, né? Ele tá querendo falar sobre alguma coisa e a gente concede esse poder a ele de fazer essas modificações, porque faz parte dessa arte que ele tá compondo, que é esse jogo Beginner's Guide, não o jogo do Coda. Ele modifica o jogo do Coda, ou da Coda, né? Existe essa discussão também. Sim, sim. Ele modifica esse jogo pra poder falar sobre o jogo dele, que é a compilação de jogos. E a gente acaba aceitando, porque, né? O que há de errado nisso, né? Ele tá querendo aqui explicar pra gente uma jornada interessante sobre o trabalho artístico de uma pessoa desconhecida, mas ao longo do jogo, né, você vai percebendo
vendo que essas mudanças são cada vez mais constantes e mais ainda no final do jogo você descobre que essas modificações são até invasivas. Ele inclusive para de falar pra você que ele tá modificando, né? Naquela fase que você arruma a casa, ele diz depois, fases depois, jogos depois, que, por exemplo, aquela fase lá não termina daquele jeito. Eu modifiquei o jogo porque você ficaria num loop infinito e eu queria que você continuasse. Mesmo assim, eu tive uma experiência um pouquinho diferente já, viu? Porque desde o primeiro jogo, na primeira vez que ele modificou, que foi o jogo das escadas, que você sobe a escada, eu já me senti meio mal, sabia? Eu fiquei, porra, por que você tá fazendo isso, sabe? Deixa eu, experimentar o jogo. Sim. Eu fiquei um pouco assim no... Na verdade, o que quebrou pra mim foi naquele que você entra numa prisão, curral... Que pelo menos nesse jogo da escada, ele fala assim, olha, se você quiser seguir, você pode apertar o Enter. E aí você aperta o Enter e acelera o jogo e você pode seguir. Aí, você precisou ativamente agir pra poder acelerar o jogo. Ele joga a culpa em você e você até se sente meio culpado de apertar, né? E aí da prisão, ele simplesmente fala assim, bom, eu vou adiantar pra você. E ele abre, ele não pede uma ação sua. Ele simplesmente faz. Aí eu falei, caraca, calma. E se eu quisesse ver o que vai acontecer aqui, sabe? Parece que ele tá acelerando o processo da gente absorver aquela obra, sabe? Não é importante você passar por isso, o importante é o que vem depois. Sabe? E, obviamente, ficar 1 hora naquela prisão era um aspecto essencial do jogo, né? Sim, talvez fosse. E a gente não teve essa experiência, embora exista a possibilidade de você jogar o Beginner's Guide sem narração. E aí você teria que fazer tudo... Os jogos conforme eles foram planejados pelo Coda. Então, não sabia disso. É possível, dá pra você desabilitar nas opções. Bom, eu não teria essa vontade, não sei. De jogar comentando aqui. De jogar assim, ficar 1 hora lá na prisão, sabe? Deixa lá e vai fazer outra coisa, né? Mas apesar de que a segunda vez eu subi a escada... Eu subi devagar também. Porra, e como, mesmo eu já sabendo o que tinha no final, é uma puta experiência, cara. Sim. Porque, cria uma expectativa e, a porta você vai virando bem devagarzinho, assim, pra entrar pela porta. Sim. É outra coisa, é outro jogo mesmo. Exatamente. E, bom, com certeza essas modificações do Dave levantam uma série de dúvidas éticas, né? No final das contas, você fica com bastante raiva, né? Dele, de tudo que ele esconde, principalmente na parte que fala que, todas as... não é lâmpada, né? Todos os postes. Todos os postes foram adicionados por ele, né? Você só descobre isso no final do jogo. Você fica, e agora, né? O que eu faço com essa informação? Mas, de qualquer jeito, todas essas narrações que ele faz, né? Tudo que ele fala sobre o Coda, acaba levando você bastante a pensar, né? Sobre se a gente deve ou não analisar os autores, né? Por meio das obras dele, né? Essa talvez seja o principal mote desse ponto que ele quer fazer com a morte do autor, né? Porque eu até levei isso bem pessoalmente, porque a gente tem aí no Mangá ao Quadrado, a gente tem um quadro que se chama Mangagrafia, né? E a gente busca por meio desse quadro, mais do que analisar a bibliografia de um autor, né? A gente busca analisar o autor de fato, sabe? Tentar entender quem é aquela pessoa, né? Um pouco meio que por brincadeira, mas um pouco é sério também, sabe? Você fica pensando, por que ele fez essa obra depois dessa? O que a pessoa queria? Será que ela se vendeu aqui, né? Sim. Eu levei, meio que, será que o que eu tô fazendo aqui é moralmente errado? Eu não sei você. É porque a gente faz esse tipo de análise sem ter o retorno do autor dessa análise, né? Porque a gente... nenhum autor japonês que nós analisamos lá, eles vão ouvir o podcast e poder falar, não, vocês estão malucos, o que vocês estão fazendo, sabe? Esse não sou eu. E a nossa análise, por nunca chegar neles, nunca vai atingir eles pessoalmente, né? Não vai fazer eles se sentirem mal por isso. Que não foi o caso, talvez, do Dave, né? Com o Stanley Parable, que acabou afetando... Talvez, eu vou colocar vários talvez porque eu quero falar disso depois, mas ele acabou afetando talvez de várias formas toda a recepção, todas as interpretações, todas as facetas que as pessoas colocavam nele por conta do que a obra dele dizia, que acabou afetando ele, né? Eu não sou, será que eu sou essa pessoa? Eu não sou essa pessoa, né? Apesar de que eu não sei se eu concordo tanto com isso, porque na época que saiu o Stanley Parable, eu não vi as pessoas muito analisando o Dave de fato, sabe? Eu não sei porque eu não acompanhei muito
resenhas e críticas sobre isso, então não tenho muito como dizer. Mas eu pelo menos não via muito disso. As pessoas elogiavam o jogo pela metalinguagem, pela riqueza do Stanley Parable, né? Por quebrar tantas barreiras dos videogames. E eu não via muita análise do Dave de fato, né? Então acho que aqui eu pelo menos não vejo muito a pessoalidade dele nessa análise, pelo menos. Acho que é um ponto mais geral que ele tá tentando fazer, tipo, que não tem como você conhecer uma pessoa pelo conteúdo dela, né? Sim. Que nem como você se sentiria aqui no podcast? Você acha que as pessoas conhecem quem é você depois de escutar 150 podcasts? Conhecem uma parte, né? Conhecem a parte que está presente dentro do podcast. Mas a diferença, que aí acaba diferindo do nosso tipo de conteúdo para o tipo de conteúdo de jogo, por exemplo, é que a nossa mensagem é pessoal, né? Somos nós parados aqui falando. Enquanto nos jogos convencionais, como sei lá, Stanley Parable foi, o autor ele não está falando diretamente, né? Ele produziu um conteúdo que saiu da cabeça dele, mas não quer necessariamente dizer que ele concorda com aquelas ideias, que aquela é a opinião dele sobre qualquer coisa, que aquilo representa os sentimentos dele reais, sabe? Aquilo não tá explícito ali. E aí é um dos twists de The Beginner's Guide justamente é que ele faz isso, né? Ele, de fato... Ele se coloca ali como alguém falando a opinião dele, né? Exatamente, ele se coloca de fato no jogo, né? O que as pessoas tentam fazer com análises de obras, que é colocar o autor na obra, né? Tipo, o que essa pessoa influenciou na criação dessa obra. Ele de fato se colocou lá, né? Embora seja discutível se de fato ele está lá ou não, né? É algo que a gente também deve discutir. E sem dúvida isso aí foi proposital, pensando nas análises que as pessoas iam ter sobre a obra e iam ter sobre ele, né? Que nem a gente tá fazendo agora. Né? Exatamente. A grande metalinguagem interessante do Beginner's Guide é que você vai entrando em camadas e camadas de uma coisa que o jogo propõe, faz você fazer algo que o jogo critica, e você fazer algo que o jogo critica, você está modificando o jogo, sabe? Você entra em várias camadas de uma coisa puxar outra, que é muito estranho. É louco, porque é isso. Mesmo se a gente, durante essa nossa análise aqui, chamar o narrador do jogo como narrador e o Dave é uma outra pessoa, só essa atitude já meio que corrobora com a crítica do jogo, né? Sim. Porque, tipo, a gente tá pensando no jogo como um todo o autor queria que a gente não falasse que ele é de fato ele ali no jogo, né? E, tipo, a gente tá pensando no que o autor queria por meio, tipo, Sim. É louco. Esse que é o loop, né? Que você fala assim, bom, mas ele diz no jogo isso. Mas será que ele quis dizer isso? Mas a gente fazer essa pergunta é exatamente o que ele quer que a gente não faça. E se a gente fizer a pergunta... Aí pronto, já caiu no loop. Já tá preso no loop. É uma espiral, assim, bem louca. E acho que no final das contas, eu pelo menos acredito, que era isso que o jogo queria, sabe? Tipo, tipo, não adianta a gente ficar se sentindo culpado de estar fazendo essa análise. Porque, tipo, ele queria que a gente entrasse nessa espiral de loucura de ideias, sabe? Sim. Não acho que toda análise que a gente tá tendo aqui é totalmente inválida, sabe? Só porque o jogo meio que critica isso, né? Pois é. Mais uma outra grande conversa que a gente pode ter sobre o jogo é sobre arte e o público, né? Porque todos os jogos que o narrador comenta durante Beginner's Guide, né, nunca eram pra ter sido publicados, né? Nunca eram pra ter chegado nas nossas mãos, né? E ele levanta bastante essa conversa sobre o quão uma obra deve ser, tipo, acessível ao público e o quanto ela deve ser íntegra, né? O quanto ela deve ser verdadeira, né? Sim. O que você acha disso? É uma coisa muito complicada, né? Ele acaba tendo também discussões sobre isso, né? Ao longo de alguns jogos, com até a explícita reclamação do Koda de, sabe, tipo, você tá mostrando meus jogos, sabe? Não tem que mostrar. E existe muito de... Dizem que todo artista, quando ele mostra o seu trabalho, é por vaidade. E quando ele esconde, também é por vaidade. Né? Então, talvez essa discussão se a obra deve ser feita pro público ou ser feita pelo autor, caia justamente na discussão de intenção autoral. Porque é muito complexo. Mas assim, eu acho, a arte só existe a partir do momento que alguém pode absorver.
pra mim, pelo menos, a arte é um meio de comunicação. É uma forma de você transmitir mensagens, transmitir sensações, transmitir sentimentos de alguma forma. Pode ser a real do autor ou não é essa discussão aqui, mas pra mim é um meio de comunicação. Então, eu acho que pra existir a arte, ela tem que ser consumida, sabe? De alguma forma. Tem que ser avaliada. Aí vai aquela discussão, né? Será que ela tem que agradar quem vai consumir ela? Aí é outra discussão. Mas pra mim ela tem que ser feita pra um público, né? Tem que ter alguém que vai consumir. Não precisa ser o grande público, não precisa ser o mundo inteiro, mas alguém tem que consumir. Você tem que passar pra alguém essa arte, na minha opinião. Qual é a sua opinião disso? Não, eu concordo. E é diferente de você fazer pra alguém. Sim. Mas tipo, alguém tem que consumir aquilo, né? Tipo, sim. É claro que você pode fazer um jogo pra sua própria satisfação e aí nunca passar pra ninguém. Porra, ótimo, cara, que bom que você gosta disso, né? Sim. Mas eu acho que o verdadeiro valor da arte tá em você compartilhar ela, né? Sim. Mas mesmo assim, uma visão, acho que talvez meio errada que o narrador tem dos jogos do Coda é que eles são inacessíveis de certa forma, né? Sim. Eles são inacessíveis porque o Coda nunca passou pra ninguém, mas ele, tipo, vai além disso, né? Por exemplo, uma parte que me fez pensar bastante disso foram os vários jogos que tem a poça. A poça não, Caraca, nossa, como é que é o nome? Poço, prisão. O poço. A prisão que leva pra um poço, né? Sim. E no final ele vai mostrando todos os jogos que tem o poço, que tem a prisão, que não tem. E no final ele passa que o jogo que é o mais jogável em certos aspectos, né? Que você vai até um corredor, aperta uns botões e tem uma mensagem interessante ali sobre viagens temporais e não sei o quê. Mas o primeiro jogo do Poço, pra mim, era o mais interessante. Porque tinha muita sutileza naquela mensagem, que você tava numa prisão, você viu um exterior pro qual você queria alcançar, e aí você fez tudo possível pra ir, e quando você chegou ali, você viu que era uma outra prisão também, né? Você viu que você chegou lá numa realidade diferente da que você desejava, né? Você viu outro ângulo daquilo, né? Queria chegar até o poço, e você chega por baixo nele, e também tá preso lá. Há uma metalinguagem, transmite uma mensagem, e isso é completo. E é engraçado, porque essa análise de isso, tem uma mensagem, tá pronto e acabou. É o que o Dave fala daquele jogo que a pessoa anda de costas. Mas ele não diz isso da prisão. No jogo que a pessoa anda de costas, tem palavras escritas nas paredes, sabe? Tipo, meio que explícitas. E no jogo do poço e da prisão, que é um pouco mais sutil, né? Ele não consegue ver essa interpretação. E aí ele diz que é isso? O que será que aconteceu, né? Por que ele quis fazer isso com o jogo? E aí ele fala assim, E ele foi repetindo essa ideia com várias prisões diferentes. Ele vai passando muito rápido as prisões. Poxa, tinha umas muito interessantes ali, né? Cada uma podia ser uma mensagem totalmente diferente, sabe? E pra ele foi, não, vamos nessa última aqui, que essa aqui que é diferente de todas, e que no final leva até o poste, né? Porque tudo tem que levar a algum lugar e tal. Com certeza, com certeza. Uma outra parte pra mim que, porra, eu achei muito chocante, porque foi logo no começo também. É esse mesmo jogo que você deveria ficar 1 hora na prisão e não fica, né? E ele fala bem abertamente sobre isso, né? Que ele tinha várias discussões sobre o Coda, sobre o quão, tipo, um jogo deve ser acessível ou não. E aí o Coda passa pra ele uma pasta escrito, né, jogos jogáveis. E é só, tipo, 1000 jogos que é só um quarto, né? Não tem nada ali, né? Que não faz nada. Então, tipo... E talvez essa mensagem de como um jogo deve ser acessível ou não é o que eu mais, talvez, poderia comparar um pouco melhor com a experiência que ele poderia ter com Stanley Parable, falando agora já diretamente do David Whedon, né? Porque eu imagino que muitas pessoas poderiam ter falado pra ele, esse jogo aqui não serve porque, tipo, não é acessível bastante pras pessoas, sabe? Não tem uma mensagem clara, né? Porque o mesmo jogo tem, tipo, 1000 finais com, tipo, 1000 coisas, né? Sim. E muita gente reclama que, tipo, você não faz nada tão ativamente, né? Você meio que é guiado, você tem algumas opções, mas não tem como modificar muito. Tem aquela coisa de estado de vitória, estado de derrota, que a galera de jogos adora conversar. O que é um jogo, esse tipo de coisa. Parece que, pelo menos aqui, o Coda teria essa discussão com o Dave, né? Ele propõe que, tipo, o que é um jogo? Essa discussão eterna do mundo dos jogos e que nunca vai acabar, nunca vão chegar numa determinação final do que é aquilo. E ele meio que, tipo, olha, é isso aqui. Você quer jogos jogáveis? Parece que o Coda ele tem uma visão muito mais clara disso e o Dave tem uma visão um pouco mais obtusa do que é um jogo, como o jogo deveria ser de verdade.
verdade pra ser um jogo de verdade. Porque muitos ele acaba chamando até, inclusive, tipo, projetos inacabados, esse tipo de coisa. E muitas obras são acabadas, sabe? Elas só são abruptas, só não tem uma interação muito complexa, sabe? No caso, pelo menos o narrador de jogo tem essa visão, né? Porque no final das contas, o Beginner's Guide é um dos jogos mais sem mensagem clara e, tipo, mais abertos a interpretações possíveis, né? E é muito, em certos aspectos, injogável, né? Tipo, é o que o pessoal chama de Walking Simulator, né? E eu acho que ele, enquanto fazia esse jogo, já pensava nisso, sabe? As pessoas vão ter essa visão do Beginner's Guide. Você acha que essa era a intenção dele? Eu acredito que sim. Olha aí olha o Lupe entrando de novo. Não tem como sair. Não tem. Acho que é melhor não pensar muito nisso, cara. Sim. Outra mensagem interessante que o jogo acaba levantando meio que só por existir esse conceito, né, de alguém analisando os jogos de uma outra pessoa, é essa questão de ter uma super análise, né? Você tá lendo demais nas coisas, né? Você tá lendo demais os jogos do Coda, você tá lendo demais o próprio Beginner Guide, né? Você acha que... Você lembra de alguma parte que isso te fez evocar esse pensamento? De super analisar alguma coisa? Vários momentos, né? Porque, sei lá, toda análise, na verdade, é uma super análise, né? Porque a gente tá partindo de um fato e tentando abstrair coisas que não estão explícitas ali. Então você está super analisando aquilo. Sabe, por exemplo, o puzzle lá que você puxa a alavanca, abre a porta, puxa a alavanca, entra antes da porta fechar e tem outra alavanca lá dentro. Sabe? O que ele é? Ele é um puzzle. Ele é alguma coisa que você tem que fazer pra chegar no ponto A ao ponto B. E ele é só isso. Sim. Explicitamente ele é só isso. O fato é que ele é apenas aquilo. Qualquer interpretação que você tira disso é uma super análise. Sabe? Você está analisando além do que ele é, sabe? Então, não sei se tem como você dizer que você pode analisar demais alguma coisa. Porque, a não ser que você se atenha aos fatos, você está analisando demais. Mas mesmo assim, nesse aspecto eu concordo tudo, né? E acho que o jogo foi muito autociente nesse aspecto, num detalhe, pelo menos, que eu acho que eu não consegui tirar nada disso, mas que, tipo, eu gostaria que alguém me desse uma teoria muito louca, porque deve ter uma super análise muito interessante disso, que são os 3 pontos que aparecem. Tem Stanley Parable, sabia? Tem 3 pontos em Stanley Parable? Tem um lugar, em uma fase, lá, uma parte específica lá, tem os 3 pontinhos iguais. Porra, que loucura, meu. Pô, Não, obviamente, ele não foi um acidente, né? Ele pensou que as pessoas iam ver aquilo recorrente no jogo e iam ter alguma super análise muito louca, né? E às vezes não significa nada, né? Às vezes ele pôs só... Vai ver, a análise que a gente tá tendo agora é correta. Que ele pôs só porque ele queria que as pessoas tivessem uma super análise. Sim, aí a gente pode fazer uma análise em 2 níveis, né? E aí a gente até acabaria caindo numa outra discussão, que eu acho que a gente pode fazer isso... A gente entra nessa discussão rápido e depois a gente volta pra discussão de super análise, pode ser? Manda bala. Que eu quero falar um pouco sobre a realidade de Beginner's Guide. Que existem muitas pessoas que vão querer discutir se Beginner's Guide de fato é o que ele diz que ele é. Sim. E eu acho que, não sei você, mas parece claro pra mim que ele não é o que ele diz que é. Né? Por favor, né? Coda não existe, pelo menos não dessa forma. Esses jogos não são dele, pelo menos. Isso eu concordo. E cada hora é mais claro. E até a narrativa do jogo, em alguns momentos, acaba deixando muito claro isso, né? Porque, por exemplo, numa parte lá que começa a aparecer palavras, textos na parede, sabe? A parede começa a destruir e tudo mais. Sim, sim. Existem frases que estão ali, que estão nos jogos do Coda, mas existem frases que estão ali que são só falados pelo Dave, sabe? Em momentos do jogo. Então, quer dizer, não tinha narração no jogo do Coda. Então, se tá lá escrito, significa que a narração e o jogo foram feitos juntos. Não, além do que, tem toda uma trilha sonora excelente que acompanha o jogo, sabe? Ele te leva muito, tipo, a ter sensações e pensar coisas durante o jogo. Então, tipo, obviamente foi muito bem planejado pra manipular você, né? E até numa análise mais técnica, eu li por aí que a engine que ele diz que ele usa, né? Porque em um determinado momento ele diz que os jogos são feitos numa engine. Parece que, tipo, tem algumas funcionalidades que tem no jogo que não condizem com
tempo em que disseram que o jogo foi feito, sabe? O jogo foi feito lá em 2009, 2011 e não tinha alguns recursos que estão presentes no jogo, alguma coisa desse tipo. Entendi, eu não sei o que é, eu li por aí. Então acho que a gente concorda aqui que, né, esse jogo ele é apenas uma metalinguagem, por isso que a gente acaba separando esse Dave entre o narrador e o criador de fato, porque são de fato duas coisas, uma criação fictícia e outra a pessoa real. Mesmo assim, só rapidinho, eu acho muito corajoso da parte do David Ridden se colocar como aberto à análise dele ter feito aquilo, sabe? Sim. Tipo, porque eu vi muitas pessoas de fato se perguntando e considerando realmente tudo aquilo, todas as informações do jogo como as verdadeiras, né? Sim. E se você enxerga aquilo como realidade, o David Ridden vira uma pessoa muito escrota, sabe? Sim, sim. Ele seria muito cuzão de ele estar fazendo exatamente aquilo que ele pediu pro cara não, o que o cara pediu pra ele não fazer, né? E ainda mais, tipo, ele sabendo que o Koda tem, sabendo não, mas pelo menos concluindo que o Koda tem todos esses problemas de depressão e, tipo, e mesmo assim ele fazendo tudo isso, tipo, eu acho que ele seria uma pessoa muito babaca. Obviamente não é verdadeiro, mas eu acho que ele foi muito corajoso em se colocar nesse papel e aberto a essa interpretação das pessoas, sabe? Sim, sim, de fato. E aí, justamente, a gente já tá caindo numa discussão já da narrativa dessa obra que a gente concluiu ser fictícia, né? Se a gente for parar pra pensar no sentido fictício de por que o Koda, nessa narrativa ficcional, colocaria os 3 pontos. E aí cai num ponto que eu acho muito interessante, que esse Dave, personagem, ele é um péssimo amigo, né? Sim. Além de ele estar fazendo isso de revelar o jogo e tudo mais, fica claro que a relação dele com o Koda era uma coisa um pouco estranha. Ele queria obter as informações sobre o Koda dos jogos e não do Koda. Parece que eles não conversavam tanto, aparentemente, sabe? Porque, por exemplo, em um determinado momento ele diz assim, eu chegava pro cara e perguntava assim, o que esse jogo significa pra você? O que esse jogo quer dizer? E por que ele não perguntava pro Koda, o que você está sentindo agora, sabe? Que é a forma mais simples de você entender o que a pessoa quis dizer com o jogo. Ou, não sei, né? Às vezes ela não quis dizer nada com o jogo, não quis representar o que ela tá sentindo de fato, mas é mais fácil você entender a pessoa falando com a pessoa e não tentando entender o jogo, sabe? Se ele tava tão preocupado com o Koda, né? Porque tipo, ele não foi conversar com o Koda sobre o Koda, né? Porque ele pedia mais jogos pra tentar entender ele, em vez de tipo, ir direto nele e tentar entender, né? Sim, e aí ele também pergunta pro Koda o que são esses 3 pontos, eu perguntei várias vezes, né? E ele nunca me disse o que são esses 3 pontos. E eu não preciso dizer o que são os 3 pontos, são 3 pontos, sabe? É isso. O fato são 3 pontos. O que significa? Eu não sei. Será que importa ele dizer o que significa? Volta toda na discussão sobre a intenção literal. Será que é irrelevante você querer saber? O fato é que existem 3 pontos. Qualquer interpretação que você tira disso é uma super análise. Concordo. E talvez tentando justificar um pouco desse personagem narrador, né? Tem uma parte do jogo que me faz pensar que é a parte que ele tá num palco e aí ele tenta conversar com as pessoas e não consegue, né? Sim. E tipo, mostra talvez pra mim o quão socialmente desconfortável o narrador é, como ele não consegue chegar diretamente no Koda e tentar conversar com ele, né? E expor os próprios problemas pra um amigo. Né? Talvez, e esse do palco especificamente, eu acho que ele era uma mensagem do Koda pro Dave que ele não sacou. Na verdade, eu acho que existiram algumas que foram mensagens pro Dave que ele não sacou. Porque esse do teatro é exatamente isso, tipo, o cara falava assim, fala e tal coisa, e falava, não, você tá fazendo tudo errado, não foi isso que eu fiz, sabe, tipo, porque ele fala assim, você vai me encenar agora, e aí tudo que a pessoa fala, não era isso, você tá fazendo tudo errado, e é exatamente como o Koda fictício se sentia, né, em relação ao Dave, de tipo, você tá falando, eu não tô falando isso, sabe? Você tá falando pra todo mundo que eu tenho depressão, você tá falando pra todo mundo que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, e eu não falei nada disso. Exato. E o Dave não sacou essa mensagem. E aí, tipo, quando você entra na prisão e você vai se afastando, pra ele e aí essa era a solução do Koda, tipo, se isolar, se afastar de toda a realidade, sabe? Tipo, não, tipo, sai daqui, cara, você não tá fazendo nada certo, poderia ser qualquer outra mensagem. E ele foi, não, porque a depressão, ele tava se prendendo muito e tal. Todos esses jogos, a maioria desses jogos finais pareciam muito mais uma mensagem pro Dave, né, do que o Koda expondo os próprios pensamentos, né? Sem dúvida. Eu acho que eu concordo com essa análise, sim. E é engraçado como o jogo, de repente, cria, tipo, essa terceira camada, né? A primeira camada é a mais básica, né, que é você acreditando na realidade do jogo, e aí depois você
Você pensar, não, talvez não seja verdade, mas, tipo, no fundo, tem uma história ali, né? Sim. Tipo, além das mensagens do jogo, né? Tem uma história, sabe? De uma pessoa que tá tentando analisar uma outra pessoa e, tipo, por meio disso acaba só se analisando, né? Sim, exatamente. É algo que o Koda diz ao Dave nas suas últimas mensagens lá na torre. Uhum. Ele fala várias coisas sobre, por exemplo... Peraí que eu tenho até anotado aqui. Ah, sim. Ele fala assim, que ele estava sempre tentando consertar os jogos. Ele diz assim, você achar que os jogos estão quebrados diz mais sobre você do que sobre mim, sabe? E é exatamente isso, né? Acaba que essa narrativa constrói que o Dave aparentemente é uma pessoa muito mais frágil, muito mais insegura do que o próprio Koda, né? O Koda parece muito seguro das suas convicções, principalmente na torre, né? O que é dito na torre. E, tipo, ele é muito seguro das suas convicções, sabe? Eu não preciso colocar poste, eu não preciso pôr objetivos nos meus jogos, sabe? Ter pontos baixos criativos é normal, eu não tô me sentindo deprimido por causa disso, sabe? E quando você tiver uma interpretação do meu jogo, não fale pra mim. Então parece que realmente, narrativamente, o Dave é muito mais frágil do que o Koda. Sim. E até meio metalinguístico também isso, né? Qualquer aspecto do jogo é meio metalinguístico, mas talvez toda análise que a gente tenha sobre o próprio Beginner's Guide, né? Diga mais sobre a gente, né? Sobre como a gente se sente analisando obras do que, de fato, sobre o próprio Beginner's Guide, né? O fato da gente pensar em da morte do autor diz muito mais sobre, tipo, a forma que... muito mais sobre, tipo, como a gente se sente analisando obras do que sobre o jogo em si, né? Exatamente. E é até um ponto que até me deixou um pouco... Achei um pouco estranho quando eu joguei e passou nessa parte. Talvez tenha uma super análise disso, que é quando ele acaba ficando muito explícito criticamente de si mesmo, sabe? Tipo, eu preciso de validação. Ele começa a ser muito mais explícito dos problemas dele. E acabou me afastando falando assim, cara, isso tá gritando que, tipo, olha, é uma mensagem do Dave real passado através desse Dave fictício do jogo. E olha só como ele deve ser depressivo de fato. E será que não essa depressão exposta no jogo de fato existe? Acabei entrando nessa super análise que ele não queria, né? Da real intenção dele. Que é muito complexo isso, porque eu tenho uma teoria pessoal, que eu já até vou jogar aqui, que talvez toda essa questão desse texto que ele postou muito tempo antes de sair Beginner's Guide era parte de um planejamento pro Beginner's Guide. Caraca, que loucura, hein? Eu acho que é possível, porque primeiro, né, Beginner's Guide não foi feito em 2 dias. É muito possível que ele esteja fazendo desde então, principalmente se ele estiver fazendo com uma equipe pequena. Nossa, eu acho que isso passou pela minha cabeça, mas eu nunca considerei de fato, né? Porra, meu, se for, parabéns, hein? Porque condiz com a mensagem do jogo, da gente sobreanalisar informações e tudo mais, e a pessoa explicitamente falando como ela tem problemas com aquilo, e no jogo diz que os problemas é da pessoa que tá analisando e não um problema da pessoa que tá falando. É muito mais complexo que isso. Então, sei lá, eu fico com essa impressão de que é tudo uma grande ficção, o que não tira mérito nenhum, obviamente, né? Não, só dá mérito. Tem gente que vai discutir falando assim, mas ele me enganou, sabe? Não tem nada a ver, né? A história não é sobre isso. Mas pra mim, soa como tudo uma grande ficção, né? Principalmente esse final melodramático de, olha, eu preciso de validação, que é exatamente o que ele falou no texto dele. E eu falo assim, tá muito óbvio, sabe? Será que ele ia ser tão óbvio assim na história? Eu concordo, porque tudo que a gente falou até agora, a gente tem uma análise muito rica que é passada, tipo, por nuances, sabe? Sim. Tipo, o jogo vive muito no subjetivo. E essa parte específica, por exemplo, que tem uma máquina lá, e aí depois ele sai e ele fala com a imprensa. Começa a destruir os jogos, dando tiro, destrói os cenários. A parte que ele fala com a imprensa, pra mim, é tipo, é isso aí. É Stanley Parable e é tipo, é isso que aconteceu e é isso. Então, essa tipo, destoantemente não subjetivo comparado com o restante do jogo, né? Isso eu
Foda. Mas aí, mas aí, tipo, é muito... Parece que a gente tá supervalorizando demais o cara, sabe? É porque... Será que ele simplesmente foi explícito mesmo? Ou será que ele foi explícito de propósito pra parecer óbvio e tal? Entramos na superanálise. Mas foi até algo que eu pensei, cara, que Beginner's Guide, é um jogo que só poderia ter existido depois do cara ter feito Stanley Parable, meu. Uhum. Porque se esse jogo fosse lançado primeiro... Não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido e nunca que eu ia conseguir ter tanta consideração e confiança na pessoa que tá fazendo aquilo, sabe? E não só isso, e também tirar tantas análises, né, dos subtextos dos jogos por intenção autoral, por pertencer ao mesmo autor e tudo mais. Cara, que loucura, viu? Nossa, imagina, se foi todo um plano aí de 2 anos pra ele fazer isso, parabéns, viu? É uma teoria. Caraca, que legal, cara, que legal. Mesmo assim, apesar de você ter falado que é um pouquinho mais melodramático esse final, uma parte que me atingiu pessoalmente também nesse final foi esse negócio dele precisar de não satisfação, de precisar de validação das pessoas, né? Tem essa parte um pouquinho mais óbvia, que é referente a Stanley Parable, e o Stanley Parable precisar ser o melhor jogo do ano em todos os blogs, né? A gente relaciona tão diretamente porque ele usou a mesma palavra nos dois, né? Usou no texto que ele procurava validação e no jogo ele fala que ele procura validação. Então é muito fácil você relacionar uma coisa com a outra. Mas mesmo assim, uma parte um pouquinho menos direta é quando ele percebe que ele precisa de validação das pessoas porque ele recomendou os jogos do Coda pra elas, sabe? Sim. Tipo, ele se sentia muito prazeroso, sabe? Tipo, tipo, eu que fiz os jogos, eu que fiz as pessoas gostarem dos jogos do Coda, sabe? Sim, tipo, sim. E primeiro isso me atingiu muito fortemente porque eu terminei de jogar Beginner's Guide e recomendei pra todo mundo, sabe? Sim. E tipo, aí depois as pessoas vieram pra mim, nossa, Judeu, valeu pela recomendação. Que isso, meu? Eu tenho bom gosto. É isso mesmo. É isso aí. A gente, no nosso outro podcast, né, o Magal Quadrado, a gente faz recomendação toda semana e, tipo, a gente tem uma sessão na leitura de e-mails que é basicamente, tipo, pessoas falando que leram o que a gente falou, sabe? E gostaram. Não, a gente fala que as pessoas não gostaram também, né? Mas ainda assim, né, tipo, uma validação pra gente de alguma forma, né? Sim. Uma experiência eu tive parecida com isso também é com um Tumblr que ainda existe, mas eu não atualizo mais, que eu postava páginas de mangás, né? E alguns desses posts recebiam, tipo, muitos favoritações e reblogagem, né, no Tumblr. E eu me sentia meio culpado, às vezes. Acho que é por isso que eu parei, juro pra você, viu? Porque eu recebi algumas DMs falando, nossa, seu blog é excelente. E, tipo, eu não faço nada. Eu não fiz nada. Eu só peguei umas imagens e colei aqui, e aí as pessoas estão me elogiando por quê, sabe? Sim. E, tipo, foi algo que me fez pensar nisso e me atingiu bem pessoalmente. Porque às vezes eu ia ver as pessoas que me elogiavam e eram umas pessoas com a melhor arte do mundo, sabe? Tipo, publicando arte própria, fazendo coisa interessante, e eu tava, tipo, meio que recebendo elogio por algo que eu não fiz. Sim. É louco, cara. É louco. Me atingiu muito pessoalmente. Eu achei, foi uma das mensagens mais pessoais que eu recebi desse jogo, me fez repensar bastante as coisas. Eu não mudei de atitude, não. Eu continuo falando das recomendações das pessoas no Mangá ao Quadrado. Sim, e vou continuar. Eu não vejo problema nisso, sabe? Pelo menos de você ter essa satisfação de passar adiante alguma coisa que você considera bom, porque, quer ou não, isso faz a roda girar. Quer ou não, para você poder produzir conteúdo, você precisa de algum tipo de retorno daquilo, você precisa de tempo para produzir alguma coisa, e para você ter tempo, você precisa se dedicar a isso, para você se dedicar a isso, você tem que não se dedicar a outras coisas, como por exemplo trabalho. Então é bom que o seu trabalho de arte te renda algum fruto. E a gente espalhando isso está fazendo a pessoa ter algum fruto, sabe? Eu acho que faz a roda girar, você recomendar alguma coisa, e aí o feedback vem pra você, né? Porque não tem como, nem todo mundo consegue chegar até o autor, né? Então, quando a gente chega no autor, todo mundo fala, baba ovo no autor, e fala, isso é muito bom, gostei da sua obra e tudo mais. Mas eu acho importantíssimo, né, essa roda girar. Mesmo com essa crítica dele, eu ainda acho isso importante. Concordo. É isso, cara. Eu achei muito rico. E no final, acho que eu concordo. Não tem porque eu senti culpado com isso. Mesmo porque uma das primeiras coisas que a gente falou aqui foi, tipo, que a arte, ela tem que ser passada pras pessoas, né? Sim. Tipo, não adianta ficar presa num quarto e ninguém lê, né? E se você teve uma experiência
experiência rica, você quer compartilhar com outras pessoas, mesmo que não seja sua de fato, né? Sim. Mas é meio esquisito mesmo assim, porque você acaba meio que recebendo autoria por parte, né? É uma situação tão específica, né, que o jogo aborda. Sim. Mas eu, tipo, sei lá, nunca vi as pessoas falando em nenhuma outra obra sobre isso, sabe? Ah, você recomendou alguma pessoa e ela gostou e agora se sente culpado, sabe? É mais um tema muito rico que o jogo tem e, tipo... Sim. Nossa, esse jogo é incrível, cara. Puta que pariu, viu? Sim. Beleza, cara. Vamos encerrando aqui, né? Ou você tem mais alguma coisa que você queria falar? Você quer fazer uma super análise de algumas coisas? Tipo, por exemplo, o que é o labirinto no final? Você acha que, tipo, não precisa disso? Não se encaixa no que Beginner's Guide se propõe? Não faz parte das discussões válidas de Beginner's Guide? Você acha que esses simbolismos são discussões válidas? Eu acho que são... É diferente, né? Porque sempre que a gente analisa alguma obra, tanto aqui no Segunda Potência quanto no podcast, a gente sempre tenta se basear em informações condizentes do jogo sobre aquilo, né? Sim. Tipo, condizentes de qualquer seja for a obra, né? Então, se você tem uma teoria de que o Naruto, na verdade, o Sasuke desde o começo, são a mesma pessoa e elas foram clonadas. Não, isso aí tem que estar condizente na obra, né? Não adianta você ficar falando isso. Mas é que eu acho que é diferente, porque é uma das poucas obras, talvez, que, tipo, qualquer mensagem que você tira dela é válida, sabe? Qualquer coisa que você concluir que seja o labirinto no final e você sobrevoando aquela imensidão, o que significa pra você aquilo é o significado mais rico que você pode tirar, porque o jogo foi feito pra você ter uma autoanálise, sabe? E ele foi feito pra você cair numa espiral de análise, superanálise, de intenções e de tudo mais, que ele criou a armadilha perfeita. Beginner's Guide, ele é a armadilha perfeita pra superanálise, pra intenção, ele é a armadilha perfeita pra tudo. Pra você pensar sobre uma obra, ele é a armadilha perfeita. Sem dúvida. Pra você pensar sobre artes, pra você pensar sobre intenção autoral, ele é a armadilha perfeita, cara. É incrível. O cara, não só no jogo, mas em todo o contexto que o jogo saiu, né? O cara conseguiu prender tudo, uma coisa na outra, e fazer um ciclo, uma retroalimentação ali que não dá pra sair, e por isso ele é a armadilha perfeita. Incrível, cara. É incrível. Mas você tem alguma super análise assim que você quer comentar? Alguma análise pessoal de alguma coisa? É porque também na hora que eu subi, que você vê, e você olha em volta e tem um labirinto. E aí começa a tocar uma música tipo Get Out from the Cave. Eu falei assim, não, ele tá brincando comigo aqui. Não tem nada aqui. É isso. O jogo acabou antes, sabe? E isso foi só, tipo, vamos encerrar o jogo. É isso pra mim, sabe? Não tem nada ali. Eu acho que tem isso também, mas eu acho que tem muita coisa muito mais pessoal, pelo menos, que eu tirei ali. Acho que talvez nem vale a pena comentar, sabe? É o que você tira dali, é pra você e só pra você, porque é isso. É isso, porque foi feito pra eu me descobrir naquele jogo, sabe? Uhum. É isso, cara. Que loucura, que podcast. Loucura demais. Maravilha. A gente vai ter alguma vai encerrar o podcast? Vai ter aquelas recomendações? Não sei se tem algo pra recomendar que seja uma experiência como... É tão único, né? Sim. Eu até dava pra recomendar outros Walking Simulators, né? Mas não tem nada que chega perto disso pra mim, né? De forma... Eu não consigo pensar nem em nenhuma obra tão metalinguística assim, sabe? Sim. Sobre si mesmo e sobre... Não tem. Beginner's Guide é único, é uma experiência única. Quando a gente achar alguma coisa igual, não vai ser igual, sabe? Ele conseguiu ser único. A gente pode eternamente querer discutir se isso é bom ou ruim, mas pelo menos é único e é algo que você não vai ter em nenhum outro lugar, vai ter só em Beginner's Guide. E só como mensagem final, se você jogou o jogo por recomendação nossa, pode agradecer. Pode agradecer. Pode, eu quero me sentir bem. Não vou se sentir culpado, mal aí, Dave. Turn